Hoje estamos recebendo o nosso querido expositor José Binar, da Sociedade Espírita Viana de Carvalho, e nos trará o tema A Paciência na Prática Diária. Então, passamos a palavra para o nosso querido expositor da tarde de hoje. Fique à vontade. Binar, você está me ouvindo? Está fechado o microfone, Binar. Claro. Isso. Eu estava falando da minha felicidade, eu sou muito feliz em ver vocês, de alguma forma, né? Todo mundo na luta, na batalha, né? Todo mundo dentro da doutrina espírita, que não salva ninguém, né? A doutrina não salva ninguém, mas ela dá uma mão muito grande. Então, é bom que eu veja vocês, de alguma forma, vinculados ao movimento espírita. E hoje a lição, ela é o chamamento da lição é a paciência, né? Na prática diária, porque a paciência no dia a dia nos traz um desafio, na verdade. Então eu fui buscar lá no Evangelho, tá? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E eu fui lá no capítulo 9. Quem gosta de acompanhar pode dar uma procurada. Capítulo 9, e o capítulo tem um título muito interessante, tá? Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Ora, quando Jesus disse isso, nós já tínhamos uma violência, né? E ele foi falar uma coisa que, naquela época, surtiu um efeito muito pequeno em alguns. Né? Ora, ser manso né, e pacífico, o que é isso? Até hoje, nos chamam de um monte de coisa se você tem paciência, se você é cordato. Não deixa. Né? A própria psicologia, às vezes, fala isso, e é muito difícil de entender quando eu tenho que ser manso e pacífico e quando eu tenho que agir como o próprio mestre Jesus agiu lá na sinagoga, que ele mandou os caras embora. Ó, hipócritas, vão embora. Então, nós temos que ter o cuidado quando nós olharmos esse capítulo, né, 9, os bem-aventurados mansos e pacíficos, para que a gente possa entender que é uma transformação íntima. Então, nós fomos lá no item 7, tá? Chamado a paciência. Né? A paciência. Ó, então, vale a pena. Capítulo 9, item 7. Bem pequenininha a lição. Vamos, então, desdobrar essa lição. Vamos começar aqui por algo, a primeiro parágrafo, tá? O espírito é um amigo, que ele fala lá, um espírito amigo, em Abre 1862. Né? Então, ó, faz um tempinho. Diz o primeiro parágrafo, vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, a lição começa mostrando que a dor, a dificuldade, todas as coisas que são obstáculos à nossa evolução, são uma bênção. Olha que aqui já tem um primeiro desafio. Eu não tenho que buscar a dor, mas tenho que entendê-la quando ela me chega. A dor física, a dor espiritual, a dor moral, a dor, de alguma forma, ela vai chegar porque nós estamos nesse processo evolutivo do nível da Terra, que é de prova e expiação. Nós ainda estamos em prova e expiação. E o Espírito nos solicita, nessa primeira frase, uma reflexão sobre bênção. É algo que nos ajuda, que nos ajudará. Então ele começa assim. E aí ele coloca: não vos aflijais. Aflição. Não tenham aflição. Não tenham preocupação. Não tenham
ansiedade, nervosismo, não vos aflijais. Pois, aí olha só, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente pela dor nesse mundo que vos marcou para a glória do céu. E começa com essas 3 frases. Principal ensinamento aqui. Nós temos que olhar a dor, não buscá-la. Porque a dor nos chega porque nós já construímos no nosso passado aquela situação negativa que retorna para nós para aprendermos. Né? Nós não temos que ficar preocupados. A dor é uma construção nossa. Nós é que tomamos decisões, livre-arbítrio, e agora estamos aprendendo. A dor não é para blasfemar, não é para reclamar, é para agradecer. Olha, né? E aí ele começa o segundo parágrafo com uma frase impositiva, né? Vocativo lá, que eu não entendo português, vocês depois veem. Bem fácil no início. Sede pacientes. Tenham paciência. Calma. Serenidade. Tranquilidade. Como disse a leitura antes da prece do nosso Chico. Sede pacientes. E aí ele vai explicar ao espírito que a paciência também é uma caridade. Opa, já começou a ampliar esse conceito. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, o Espírito começa a dizer que nós temos que ser pacientes. Não é assim, olha, quem sabe, tudo bem. Não, sede paciente, tem que ter paciência. Não, mas ele me... Paciência. E aí ele coloca que é uma caridade, portanto, nós temos que exercer a caridade. Fora da caridade não há salvação. E a paciência é uma forma de caridade. Continuando. Aqui diz aquela caridade que é esmola é muito fácil. Todavia existe outra muito mais penosa. O espírito não foi bobo, ele sabe que nós temos uma dificuldade de entender, né, a dor, a dificuldade, o obstáculo. Todavia, existe outra caridade muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. Qual é ela? Dá 2 pontos aqui. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento. Olhe só esse final aqui. Vou ler de novo aqui. Aqui fala na caridade mais penosa e mais meritória. Qual é? A de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Barbaridade! Deus colocou esses irmãos para serem instrumentos do nosso sofrer. E olha o final, eu achei o espírito muito inteligente. E para provarem a nossa paciência. Deus coloca, né, que na verdade somos nós, antes de reencarnar, que a gente diz, olha, eu vou vir assim, com fulano e tal. Né? Antes da Ângela reencarnar, ela solicitou. Não, o Binato eu preciso passar com ele um tempo que nós temos que trabalhar dentro de nós. E aí ela sabe, como a Janice, todo mundo do Deju sabe, né?
o que tinham que me aguentar, né, para passar. Mas foi solicitação nossa, dela, minha, e qualquer um. Eu não tenho problema, hoje eu não. Né? Mas eu era muito chato, né? Mandão, não discutia muito. Então, a paciência que ela teve que ter, né? Quantas orações, quantas, né? Bênçãos que Deus deu, nos colocou juntos. Né? Hoje estamos, graças a Deus, né? Conseguimos numa reencarnação toda uma, uma volta a uma situação mais positiva, mais amorosa, mais de perdão. Né? Esse momento é um momento extremamente importante para a gente entender que quando a gente precisa exercer a caridade do perdão para aqueles que estão mais perto de nós, né? Que necessariamente não é o familiar, mas pode ser o do trabalho, o vizinho, qualquer pessoa que a gente tenha que ter uma proximidade física e mental, espiritual, emocional. Então, eles vêm para nos provar a nossa paciência, para ver se a gente, né, exerce a paciência, o exercício da paciência. Então, a primeira situação é entender que a dor é uma bênção. Portanto, a paciência, e agora nós vamos chegar nesse primeiro momento da paciência do dia a dia, que eu já estou falando, né, do exemplo que todo mundo conhece, principalmente de Leon Denis, do nosso Deju, do nosso grupo, até hoje, o trabalho do Arte Luz. Então, é esse momento que nós vamos ter que ter paciência. Paciência com as coisas, sim. Quantas vezes tu quebra um vidro e tem que juntar bem na hora, derrama um leite, né? Uma torneira que se vai, as coisas, mas a lição desse espírito amigo, ele nos solicita a paciência com os nossos irmãos. Aquela paciência que nos eleva, que nos permite olhar, como diz aqui, marcou para a glória de Deus. Né? Deus está nos esperando para que a gente faça as etapas que precisa. E uma delas é ter paciência. Né? Ter o que diz aqui, os mansos e pacíficos. Paciência. E aí começa um parágrafo que é extremamente interessante, porque o Espírito diz assim, então ele muda agora. A vida é difícil, bem o sei. Veja, uma frase desse tamanho começa a parar. A vida é difícil. Ele não disse, olha, não. Tem uns que é mais fácil, né? A vida é difícil. A materialidade ainda nos permite dizer o quanto o espírito precisa passar essa experiência reencarnatória, precisa desencarnar e continuar trabalhando no bem, na sua transformação moral. A vida é difícil. Bem o sei. Olha só que coisa. Como quem diz, eu já passei por isso, estou passando, quem sabe, por isso, né? Naquela época. E olhem só o que o Espírito nos traz, a beleza de quem tem capacidade, né, de construir frases importantes, reflexivas, né, de ensinamento. Ele diz assim, a vida é difícil, bem eu sei. A vida compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Que lição! Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, ou picadinha de alfinete.
mas que acabam por ferir. Uma picadinha de alfinete a gente dá, mas outra, 1000, vai doer. Então a vida, por mais que às vezes não seja catastrófica, problemática ao máximo, há as dores pequenas do dia a dia. É aquele desafio que nós temos quando a gente levanta de manhã e o joelho já começa, né, a doer, que a gente ali já percebe que está vivo, está reencarnado. Né? Aí a gente chega, né, vai para o banheiro, tem um tomando banho, aquele que fica normalmente 25 minutos para tomar banho, e a gente tem que trabalhar. Aí tem aquele que está amuado, está de mal com a vida, aquele que reclama de uma coisa. E aí nós passamos o dia inteiro, às vezes, tendo estas dores pequenas, pequenas injustiças, não reconhecimento, que às vezes a gente precisa até de um elogio. A gente ainda está dentro de um processo, né, difícil. A gente precisa se autoelogiar, sim, mas às vezes a gente está precisando. E o outro não dá bola. Uma pessoa com problema depressivo sabe bem o que é estar quieto num canto e uma pessoa dizendo para sair dali. Tu não, mas isso é vagabundagem, isso não sei o quê. É uma dor tremenda. Agora, continua o Espírito. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, os deveres são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. É claro que nós não passamos o dia inteiro com as dores, nós temos muito mais bênçãos. Quando a gente respira, estou enxergando, estou levantando para caminhar, estou conseguindo trabalhar, estou tendo um lar, a gente tem uma série de bênçãos que a gente às vezes esquece. Parece que Deus é obrigado a nos dar o oxigênio, quando na verdade nós temos o mérito de ter uma experiência positiva. Assim como eu tenho o joelho que me trouxe uma dificuldade, logo em seguida ou eu tenho uma recompensa por tomar um remédio, ou logo que eu começo a caminhar ele diminui. Se a gente for ver o dia inteiro, nós temos bênçãos. Quantas vezes a gente vai comer e não se afoga? Muito obrigado, meu Deus. Ah, mas aí não, você não se afogou. Você podia ter se afogado, você podia ter se engasgado, você podia ter desmaiado pela falta de oxigênio. Mas não, você termina a refeição, leva o prato para lá. Né? A gente não percebe as bênçãos, as recompensas, aquilo que nos remete a parte de mérito nossa. Por isso que o Espírito começa agora uma fase de explanação, uma palavra muito interessante. Coragem, amigos. Ele nos remete a uma cumplicidade com ele. Isso escrito há 160 anos atrás. Agora, o ano que vem, 60 anos, 160. Coragem, amigos. Coragem é a fé quando se posta diante de um obstáculo e acredita que é possível transportá-lo, passar por cima,
resolver aquela situação dentro de nós ou até fora de nós. Coragem, amigos, é um chamamento à nossa necessidade de tomarmos a decisão de evoluirmos por nós mesmos. Ah, mas tu não sabe com quem eu moro, não sei o quê. Você pediu. Você não está com quem não precisa. Ah, mas eu tenho que aguentar. Paciência. Claro que existem situações específicas, está lá na nossa doutrina, que o divórcio, a separação não é um problema, mas você tem que lembrar que, às vezes, as pessoas tomam decisões por não entenderem o que pediram para passar, não entenderam que estão sob influência espiritual e não entenderam que o outro, às vezes, precisa mais de ti e você está numa fase de reclamar e de querer demais. E fala em perdão aqui. A calma, a tranquilidade, a serenidade também, e a nossa paciência vai passar e precisa ser exercitada também dentro desse processo de perdão. Quando eu perdoo, eu me acalmo. Se eu quero vingança, se eu estou com ódio, eu estou transformado. A minha energia mental, espiritual, meus chakras estão tudo fechado. E aí a doença física, a doença emocional, aí você tem problema no estômago, você tem problema na tireoide. Claro que tem coisas que estão do passado, mas você aflora. Tem gente que vem, passa uma reencarnação com uma doença, está ali, e como ele fez o bem, fez umas coisas boas, a doença não sai para fora. Coragem, amigos, está aqui. O Cristo é o vosso modelo, não vou nem falar. Está aqui o Evangelho. Para mim também. Vamos lá, né? Não vamos esquecer disso. Ele sofreu mais do que qualquer um de nós, embora nada tivesse de que se censurar. Ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de fortalecer o vosso futuro. Olha o quanto é importante o presente. Agora, eis nesse momento o presente. E espiar o passado. Então, para o presente vem a dor. E vem as coisas boas também, né? E vamos aqui também achar só que é dor. Quantas coisas boas você fez e que hoje você está aí, respirando, com os probleminhas, né? Que a gente às vezes reclama demais. E fortalecer, e vos fortalecer para o futuro. O presente é a oportunidade de perdoando, amando, entendendo, sendo pacíficos e todas as coisas que o Evangelho nos traz, tendo paciência, você prepara um futuro melhor. Sede, pois, pacientes. De novo, o Espírito, sede cristãos. Terminou com a lição. Não? Sede, pois, pacientes e sede cristãos, que o cristão tem paciência. Essa palavra resume tudo, diz ele nesse final aqui, do capítulo 9, do item número 7. Às vezes, como eu sou surdo, eu falo alto. A Marisa quase me mata, porque eu grito, me empolgo. Então, paciência comigo, tá? Vamos lá. Eu queria fechar com algumas coisas assim, para a gente, saindo então da lição do Evangelho, capítulo 9, item 7, né? Que vocês vão ler depois todo o capítulo, vão lembrar dessa nossa conversa.
eu me lembro bem do meu pai. Muitos de vocês conheceram meu pai, alguns mais do que outros. Meu pai, ele tinha uma capacidade de paciência fora de série. Mas o que eu percebi, até porque a minha mãe não era fácil. A minha mãe era uma leonina, uma dona e gente finíssima, joia, deve estar aqui perto, dando risada ou brava comigo, né? Mas a minha mãe, ela sabe muito bem, hoje ela pode olhar para trás e ver o quanto essas coisas foram positivas na vida dela, mas ela era mandona e brigava no bom sentido e reclamava, não pode, sei o quê. E o pai era a paciência em pessoa. Só que, claro, o pai tinha uma ansiedade, um problema, fumou muito tempo, trouxe problema para o seu pulmão. Ele tinha algumas coisas que ele fazia que deixavam ele com mais cuidado, vamos dizer assim, da sua paciência. O que eu quero dizer com isso? Meu pai, prática diária, você tem que praticar diariamente o exercício da paciência. Quando alguma coisa não aconteceu como você pensava, como aquela pessoa diz alguma coisa, né? Você tem que exercitar a paciência. Calma, respira fundo, sai, vai lá na cozinha, toma um pouco d'água, desfoca. A paciência, ela precisa receber da gente a saída do foco de impaciência. Você está chateado, bravo, está injustiçado, você está sem paciência com o outro, porque o outro é chato, porque o outro não entendeu. E o meu pai, em relação à minha mãe, quando ela chegava da loja lá, dos serviços dois, às vezes ela chegava cansada, brava, tinha brigado com uma empregada, estava toda nervosa. E o meu pai, né, que tinha um lema que eu quero que vocês, muitos de vocês já conhecem, que eu tenho falado, né? Que ele dizia que 3 coisas eram importantes na vida. A primeira coisa importante na vida era a paciência. A segunda coisa importante na vida, ele dizia, é a paciência. E a terceira coisa importante na vida, vocês já pensaram paciência? Não. A terceira é muita paciência. Então, paciência, muita paciência. E aí vocês respirem fundo, olhem para aquela criatura e dizer, fui eu que pedi para vir junto comigo. Muito obrigado, meu Deus. A gente, de vez em quando, até tem que ficar assim. Aí relaxa, respira fundo. Você precisa exercitar a paciência conscientemente. Porque senão você se exaspera. Você deixa o inconsciente, que às vezes é as lembranças do passado, se aparecerem de uma forma agressiva, sob a forma da palavra, sob a forma de uma violência física, mas a pior violência é a do pensamento, quando eu penso mal do outro. Nós precisamos exercitar paciência e, vejam lá, respirem fundo, muita paciência. Então, essas 3 coisas que o meu pai brincava no bom sentido. E aí eu quero contar para vocês, a gente ir encaminhando para esse final. Ele, quando às vezes ele chegava da loja com a mãe, ele chegava para mim, para uma empregada nossa muito querida, com anos na nossa casa, ele chegava e fazia assim, né, escondido da mãe, né, fazia assim. E nós já sabia que, né, vamos com calma, não diz nada, porque a gente às vezes ficava, porque faltou não sei o que ela, né, e ele fazia assim e nós já sabíamos. Teve um dia que ele estava sentado na ponta da mesa, a mãe na outra e o corredor que tinha assim, né? E eu passo atrás da minha mãe, né? E olho para ele, os dois discutindo alguma coisa, e eu passo assim para ele.
por trás da mãe, né, para ela não ver. E ele estava tão empolgado na sua discussão, na sua impaciência, que ele gritou para mim e fez assim com a mão: hoje é 5, hoje é 5. E a minha mãe, coitada, que não conhecia aquela dica que nós passávamos, o que é 5, Valdemar? E ela, não te preocupe. Ele, né, disse, não te preocupe. E a gente passou a brincar sempre, isso era uma coisa, até hoje, 3 coisas são importantes na vida, a gente faz. O que é isso? É você desfocar, saia do foco da raiva, do ódio, da vingança, de sei lá o que te leva a ter impaciência com o outro. Ah, mas ele não fez o que. Sai um pouco, uma meia hora, diz: olha, eu vou dar uma passeada e volto depois. Volta mais tranquilo. Às vezes o outro não consegue entender. Você tem que testar. Conte, faça alguma coisa, pega o evangelho, né? Às vezes a gente pega o evangelho e começa a ler e não consegue nem entender, porque a gente está com tanta raiva. Então tem que fazer uma meditação, tem que botar uma música. Eu me lembro da minha querida Janice. Vocês conhecem a Janice, né? Janice é capricorniana, aquelas assim, tudo organizado na cabeça e tal, e eu, louco, né? E só a Ângela e a Janice para me aguentar. E a Janice dizia: chefinho, né? Quando eu estava, não, porque não pode, tu vê, não sei o que, chefinho, tudo vai dar certo. E aquilo me atirava uma água fria, graças a Deus, Janice, né? Estou falando agora, eu nunca falei isso para a Janice, mas ela sabe bem, né? Chefinho, calma, não é bem assim. E eu falei: não, mas nós temos que cuidar isso. Falei: não, tá sempre dá certo e tal. Ou seja, ela me atirava, né, a água fria necessária para eu ter paciência. Calma, vamos lá, não vai ser assim que nós vamos resolver, né? E eu cresci espiritualmente a partir dessas criaturas que hoje estão tudo aí, muitos no movimento espírita, né? E eu agradeço porque, né, nessa reencarnação eu aprendi muito, quase tudo, com esse grupo querido do Deju. A paciência é um exercício diário, todos os dias. E nós não podemos querer mudar o outro às vezes. Por isso que eu peço, e aqui estou me lembrando da minha querida amiga, a mãe das Assis, né? Que estava lá escondidinho, lá atrás da Ângela, né? Acho que ela continua ali me ouvindo. E ela sempre queria mudar os outros, e eu brincava com ela. Não, mas Binato, tu vê porque ele vivia. Não, calma. Ou seja, a gente quer mudar muitos outros. E eu acho que a gente tem que tentar, às vezes. Mas a gente tem que cuidar, porque o outro pode não estar pronto, pode não estar no momento. Então, e a gente se frustra porque não conseguiu ajudar o filho, a filha, o genro, a nota, o neto, sei lá quem for. Calma, vamos ajudar na medida do possível, com paciência com o outro. E aí a gente comece agora, porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, Bernardo, mas então eu vou desistir de um filho? Nunca. Vou desistir do meu esposo? Nunca. Da minha esposa? Nunca. Comece a tentar mudá-lo. Comece agora. Se não der mais de perto, fisicamente, de alguma forma, que seja pela oração e pelo pensamento positivo. E aí, então, se você começar agora nesta reencarnação, eu tenho certeza que com paciência, com muita paciência, dentro de 3, 4 reencarnações, tudo vai para o lugar, mas só com paciência. E com amor, com perdão, com abnegação, às vezes com o silêncio do sofrimento, a gente vai evoluindo e ajudando o outro a evoluir. Que Deus, Pai, que Jesus amigo, grande modelo nosso,
que os espíritos amigos das nossas casas, do movimento espírita, mas principalmente os nossos anjos de guarda, nossos espíritos queridos, nossos familiares, possam hoje estar conosco e sempre. Muito obrigado, nem olhei o tempo, desculpe se houve um passar, o relógio ficou aqui no canto. Um beijo no coração, muita saudade de todos. Que Deus os proteja.